é uma somatória de exibições que estão muito abaixo. A gente não está falando só de, não, mas é finalista. Não, mas vamos falar de atualidade. O Botafogo vem voando para uma decisão. Então a gente tem que pensar como é que chega, como é que vai estar lá. Tem gente que falam dessa rivalidade, tem gente que diz que hoje o Flamengo é mais rival do Atlético do que o próprio Cruzeiro, pela baixa que o Cruzeiro viveu nos últimos anos. Né? Apesar da gente ter aquela rivalidade dentro do estado, se criou uma rivalidade muito grande. Mas eu acho que talvez para o Flamengo, uma rivalidade com o Palmeiras hoje em dia seja muito maior do que a rivalidade com o Atlético Mineiro. Então, assim, cada um tem o seu viés. Então fica até feio para o atleticano falar, ele é meu principal rival, fui derrotado numa final, empatei lá na casa dos caras. É difícil. Vou até ler aqui um comentário. O Maranhense diz aqui, o Davi Luiz colocou os interesses dele acima dos interesses do clube. Quis lacrar com a torcida para garantir renovação e acabou com as chances do Flamengo no Brasileirão. A Dilvana Maria diz aqui, Alcaraz não bater o pênalti foi um absurdo. O Davi Luiz, ele funciona contra o Cruzeiro, contra o Galo não é assim também não, Davi Luiz. Muita calma, entendeu? Ele foi lá, deu aquele migué que a gente fala, falou, vou bater por fora, bateu no meio e fez o gol de falta contra o Cruzeiro. Com o Atlético tava o Everson lá para segurar, Vitão, porque ali não era o Cássio, né, Vitão? Era o Everson, é diferente, né? Era isso. Agora, assim, eu não eu sou totalmente barreira, né? E eu sou totalmente contrário, eu não sei a opinião do Renan e a sua, é assim, eu não acho que futebol, bater pênalti é na pelada, quem sofreu bate, ou prêmio, dá pro dono da bola. Eu acho que pênalti em futebol é muito sério. Você pode fazer isso se o jogo tiver 5-0 na despedida de um jogador, pro cara ser artilheiro, agora o jogo 0-0. Eu não acredito, não é uma provocação isso, não acredito, não, Viara, é só uma frase mesmo. Eu não acredito que o Flamengo vai disputar o título brasileiro. Para mim, isso tá fora de cogitação. Não, apesar fora de de cogitação. Então, assim, mas assim, se o flamenguista que foi no estádio hoje, 60 mil, acreditasse ainda, tinha que ganhar o jogo. E pênalti para ele tem que bater o batedor. O Gabigol não estava em campo, quem bate? Eu não sei se era o Alcaraz, se era o Bruno Henrique, mas isso para mim tem que vir do vestiário. Mas o Davi Luiz quem pediu, Vitão, ele pediu. Mas não pode ser assim. Na várzea que é assim, na pelada, posso bater eu sofri, eu bato. Ele pediu. Futebol profissional tem que ter uma orientação do vestiário. Pênalti, bate a Yara. A Yara machucou, bate o Renan. Assim, tem que vir do vestiário. Não pode ser assim, eu pedi, quem sofre bate, o cara tá feliz, vai bater. É óbvio que se o cara que é o batedor machucou, tá ruim, tem um segundo. Mas eu sou contra essa coisa de prêmio, que nem o torcedor falou aí, ele tá renovando, não sei se foi isso ou não. Mas não pode ser assim. Eu tô confiando. E daí que você treinou a semana inteira? O Gabigol tivesse em campo, ele bateria. A intenção dele. Mas o Davi Luiz falou. Ele falou sobre isso, que ele, no intervalo, quando ele sai, e o repórter pergunta ali na transmissão para ele sobre bater, ele falou, a gente treina, a gente conversa. Então, assim, pelo que deu a entender, ele treina a cobrança de pênalti e ele seria um dos ali que tá na lista pré-cobrança. Passando pro Renan, eu acredito que todos treinaram muito essa semana porque tinha uma disputa contra o Galo que podia ir pros pênaltis. Então, certamente, todos eles treinaram porque tinha uma disputa contra o Galo domingo que poderia ir pros pênaltis. Mas eu duvido, porque eu tenho 47 anos, eu nasci em 77, o ano de Deus Basílio, por acaso, uma coincidência. Em 47 anos eu não lembro do Davi Luiz bater pênalti, a não ser em cobrança. Ele não batia no Chelsea, não batia no Arsenal, não batia no Flamengo. Então ele não é um batedor de pênalti tradicional, né? Não é uma pessoa que está acostumada... Em disputa de pênalti, poderia bater, ele bate falta. Eu fico com a sensação do torcedor, assim, ele quis bater para renovar, ele quis bater porque não tinha um batedor. E eu acho que futebol não pode ser assim, tem que ser determinado do treinador. Quem bate é tal pessoa e ponto. Só antes do Renan falar, Renan, só vou te dar os dados aqui, que a nossa produção passou aqui, que o Davi Luiz mais errou pênalti na vida no tempo regulamentado que tudo, ó. Ele acertou 2 pênaltis e errou 3 durante os 90 minutos, Renan. Então, normalmente o que acontece, Yara, Vitão, é uma determinação do treinador, pelo menos quando eu jogava era assim, tem o primeiro batedor, tem o segundo batedor, as possibilidades, né? Igual o Vitão falou, o primeiro tá com dor, não quer bater, vai o segundo e tal. São 2 jogadores que quando sair uma falta, tanto o Davi quanto o Alcaraz, eles estão ali perto da bola para uma batida de falta, o Alcaraz bateu, o Davi bateu. Daí no pênalti, acho que na conversa com eles ali, e por não ser um jogo, não é que o jogo não tinha importância para o Flamengo, mas
tinha menos importância depois do título, isso é óbvio. Também concordo com o Vitão que o Flamengo não busca mais o título do Campeonato Brasileiro. Então, mas não pode acontecer, não pode acontecer. É um negócio muito sério, né? É questão ali de uma vitória hoje dentro de casa contra o Atlético, deixa o Atlético cada vez mais lá embaixo, enfim, tem que ter a determinação do treinador. E tenho certeza absoluta que o Felipe Luiz, se a determinação dele era pelo Alcaraz, ele não ficou feliz com o Davi Luiz nessa situação aí, não. A não ser que ele deixou claro antes do vestiário, ó, as 3 possibilidades, Davi, Alcaraz e mais um. Vocês decidem lá dentro do campo, que vocês decidirem tá certo. Aí é uma outra história. Mas eu nunca vi isso daí, pelo menos. Renan, você acha que pelo fato do Davi Luiz ter sido companheiro e a mesma idade, assim, né, podemos dizer, de experiência, acaba que quando ele tá diante dos mais jovens, acaba se sobrepondo isso? Então, por exemplo, não, peraí, o Davi Luiz pediu, de repente vamos deixar ele. Isso acaba intimidando? Porque isso acontece dentro do campo. Não sei se na situação de uma cobrança de pênalti, Ara, sinceramente. Se tem a determinação do comandante técnico, tem que ser cumprida. Aí não importa se é o mais velho, se é o mais novo, se tem mais títulos, se jogou na Europa ou se jogou mais na Várzea. Não interessa isso daí. Se tem a determinação do treinador, tem que ser cumprida. Né? E não sei ali se tinha ou não, né? E só o Felipe Luiz poderia nos tirar essa dúvida, né? Se tinha uma determinação de quem era o cobrador no momento, para saber se o Alcaraz deu aquela velha pipocada pro Davi quando ele pediu para bater o pênalti, né? Ô, Vitão, e agora uma dúvida. Passou lá na hora da transmissão, ele errou o pênalti, o Davi Luiz, aí o Gabigol colocou a mão na cabeça, como se tivesse, conhecendo mais ou menos o Gabigol. Será que ele deu aquela vibrada de, rapaz, se fosse eu, era lá dentro, né? Em Minas a gente fala, era caixa. Agora, de repente, estou de fora, outra pessoa bateu. Como é que você acha que fica o clima de um jogador aí, nível Gabigol? Olha, eu já vi muito ator em Malhação pior que o Gabigol. Ele foi convincente ali na tristeza. Ele, ele, ele botou uma cara de que estava torcendo mesmo. Por dentro pode ser que ele tenha esse sentimento. Você como você é ruim de coração como eu, Yarinha, eu sei que você tem um coração ruim, de pedra, peludo como o meu, você pensou igual eu. Mas a afeição dele não foi essa. A afeição dele foi que tava ali, vamos Mengão, e que ficou triste. Agora, o que ele sentiu por dentro, ele precisa fazer um raio-x, né? Tem gente que manda beijo no coração, não sei o que seria isso, mas teria que ver o que ele realmente sentiu. Mas assim, até pelo jeito dele, que é uma pessoa um pouco egocêntrica, ególatra, né? Que sempre coloca eu antes do time e tal. Talvez ele tenha pensado assim, eu meteria essa caixa assim. Mas enfim, ele foi convincente. Ele levantou, fez cara de triste, não ficou aquele sorrisinho. Tem gente que não disfarça, né? Tem gente que não disfarça ali a que tá torcendo contra, que tá de bico e tal. Ele não, ele ficou na torcida, botou a camisa do Zico, né? Se tem um jeito de conquistar o do Flamengo, usar a camisa do Zico, né? Ele foi, não botou do Walter Minhoca, né? Ele botou a camisa do Zico, tá? Então, assim, ele foi bem assessorado essa vez. Foi muito bem assessorado nessa, né? Foi muito bem assessorado. Foi tudo muito bem pensado. Renan, já passou quando você tá em campo isso na cabeça, assim, às vezes? Cara, tô meio com raiva aqui, apesar de ter o clube, rola essa individualidade ali de, cara, se fosse eu, né? Mas como não me chamaram, eu vou ficar aqui na minha. Acontece muito, né? Ele foi um belo de um ator ali. Inclusive, a Globo poderia estar de olho nele, né? Para no futuro próximo aí ser ator da Globo, porque foi convincente mesmo. Parecia real. Parecia real a atitude dele ali, o sentimento quando o Davi perdeu o pênalti. Mas certeza que por dentro ele estava falando, era para estar 1-0 para nós. Vocês não quiseram me levar pro jogo, ia estar 1-0 para nós. Aí sofrem agora aí, ó. E a gente falou aqui, que o Flamengo não disputa o título do Brasileiro, mas eu tô olhando a tabela. Botafogo 68, Palmeiras 64, Fortaleza 63. Fortaleza disputa o título, Vitão? Olha, na minha opinião, eu sei, já fui xingado pro pessoal de Fortaleza, mas eu não posso falar o que eu não penso para ser elogiado, né? Na minha opinião, já tem dito faz tempo, o título tá entre Botafogo e Palmeiras. O ano passado, eu que nunca errei na vida, sou uma pessoa que jamais errei, cravei que o Botafogo já era campeão. Né? Cravei e tô aqui com essa cara de tacho fazendo live hoje. Mas eu acho quase impossível que o título não fique entre Botafogo e Palmeiras. Faltando o número de rodadas Renan. que tem, eu acho. Eu tenho a mesma opinião.
do Vitão. Acredito que o título fique entre Botafogo e o Palmeiras. Obviamente, um pouquinho mais de vantagem para o Botafogo, 4 pontos na frente, mas eles se enfrentam ainda e o jogo aqui em São Paulo. Portanto, o Palmeiras pode tirar a diferença, mas eu vejo hoje o Botafogo mais forte. E um detalhe, Vitão, o Fortaleza, eu acho que se acabar em terceiro, que tem grande chance, mesmo sem ter um troféu na sua sala, é uma vitória. É um título. Também acho. É um título. É o título de uma bela gestão, né, de um belo planejamento, de um belo scout para contratar jogadores. Você vê alguns jogadores assim, pô, eu nunca ouvi falar nesse cara, e ele tá rendendo pra caramba no Fortaleza. Então, mesmo sem ter um troféu na sua sala, vai ser um título pro Fortaleza se conseguir acabar em terceiro, uma vaga direta para Libertadores, se consolidando como o maior time do Nordeste nesse momento, na minha opinião. Mas tem o Bahia. Tem o Bahia agora com o Grupo City. Com dinheiro fica muito mais fácil você fazer os negócios. Agora, com a criatividade que tem o Fortaleza de estar grande há algum tempo, né? Assim, uns 5 anos, estar grande no futebol brasileiro, cara, é uma vitória muito grande. Disputando contra o Atlético, está na frente do Atlético, que tem muito mais investimento, está na frente do São Paulo, que tem muito mais investimento, está na frente de um monte do Flamengo, né? De vários times, do Corinthians, de vários times. Então, sem ter o troféu na sua sala, é motivo de comemoração, na minha opinião. Vou aproveitar e puxar aqui que eu soltei no meu canal hoje, no Yara Fantoni, no YouTube, uma entrevista exclusiva lá na casa do Marcelo Paz de Fortaleza, e que CEO entendido, que fala de educação, que fala de planos, que tem um planejamento quanto ao time. Eu acho que muito do mérito de onde o Fortaleza chegou hoje, a gente pode colocar na conta do Marcelo Paz. Vou até subir depois na minha coluna no UOL, falando um pouquinho, né, da história dele, de como ele pensa o futebol. Contou até que a preferência dele com a saída do Rogério Ceni era trazer Fernando Diniz para o Fortaleza. Olha que loucura. E hoje o trabalho do Vojvoda também é o sucesso, né? Mas é o sucesso. É aquele cara que foi bancado, que ficou e que está entregando. Já teve proposta aí para sair e bateu o pé e ficou no Fortaleza. Mas falando ainda de Flamengo e Atlético Mineiro, Vitão, hoje a gente tem potências, né? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo. O Atlético Mineiro, nessa reta final, tem decepcionado, de uma forma geral, o torcedor, quem é atleticano e quem não é? Em que sentido? Defensivamente? Ofensivamente? Escalação do treinador? A gente estava vendo a foto do Bernard aí. O Bernard é um menino que veio, foi para a seleção, aquela fatídica Copa, mas assim, ainda não mostrou que veio. Pelo menos na minha opinião. Tanto que o Atlético melhora justamente quando ele machuca e o Daverson entra. Eu acho que o Bernard é uma grande decepção, especialmente a torcida do Atlético, né? Porque a torcida do Atlético tinha. A mãe da frustração é expectativa. Eu confesso que não tinha expectativa nenhuma com o Bernard. Não é um jogador que cai no meu gosto, mas o torcedor tem memória. E no Galo, ele foi muito bem lá atrás, há uma década atrás. Então eu tenho certeza que o torcedor tinha aquela lembrança daquele Bernard, né? Então é uma frustração. Agora sim, eu sou, Yari, Renan, um resultadista convicto e declarado, sem vergonha nenhuma. Até por isso que você falou, Vojvoda por Diniz é uma troca sem troco nenhuma, 1000 vezes o Vojvoda. Nossa, agora sim. Então, assim, eu acho o seguinte, com tudo que o Galo não está jogando, se jogar muito mal contra o Botafogo e ganhar nos pênaltis, a gente vai falar, a torcida vai lembrar do jogo do River Plate, dos 3-0 desse jogo, e todo o resto, como diria a minha saudosa avó, sai na urina. Então, tudo que ruim passou vai ser o melhor time do ano, ganhou a Libertadores, por que vai ficar para o torcedor? Agora, se não ganhar a Libertadores, aí vai analisar o trabalho. E aí eu acho que o Galo deu uma decepcionada assim em alguns jogos. Contra o Vasco, ele tinha time para sobrar contra o Vasco, e quase ficou fora, né? Fez um segundo tempo bom, o Vasco fez 1-0, quase levou para os pênaltis aquele jogo. Contra o São Paulo, o Galo classificou com méritos, mas jogou por nenhuma bola, né? Ganhou aqui por nenhuma bola e foi para Minas e segurou o 0-0 assim, sem forçar muito. E tinha elenco, na minha opinião, para mais futebol. E assim, e o Milito acertou o time com o Daverson, que não era talvez a ideia original. Só que assim, alguns jogadores, o Hulk foi muito bem contra o Vasco, fez o gol da decisão e tal, mas eu esperava mais da dupla Paulinho e Hulk nas momentos decisivos, tá jogando. O Scarpa começou bem, deu uma caída, né? Então assim, futebol por futebol,
nos melhores momentos do Galo, tirando o jogo do River Plate, é muito abaixo do que eu esperava. O que a gente tá vendo, quando começou o ano, aqueles palpites que a gente dá para errar, todo ano a gente erra, quem vai ser campeão, não sei o quê, eu apontava o Atlético como a força possível de tirar Flamengo e Palmeiras dos títulos. E eu acho que no Brasileiro nem passou perto disso, né? Na Copa, chegou na final contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas para mim não teve nem graça, né? Foi um massacre no Maracanã. E no Mineirão, em nenhum momento o Galo deu a entender que reverteria, então foi uma final muito fácil, assim, né? Não foi uma final disputada, sem lá e cá, com aquela definição. Então a gente vai depender muito da Libertadores para fazer essa. Mas é o resultado. O que fica na vida é o resultado. Se não ganhar do Botafogo e fizer análise de temporada, o ano do Galo vai ser muito mais ou menos. Foi campeão mineiro, começando mal, né? Empatou em casa, foi buscar o título fora. E o brasileiro de meio de tabela, eu acho que é muito abaixo. O que a gente falou do Fortaleza, se o Galo fizesse uma campanha de terceiro, quarto lugar, estava dentro da minha expectativa. Essa campanha de 10º lugar aí, 19º, 11º, eu esperava mais. Vamos melhorar. Qual